informação. Vamos então para a aula de história, certo? É aula de revisão. Já deve estar chegando aí a imagem. Todo mundo está vendo? Sim, professor, já chegou. Pronto, aí aí vamos aqui, viu? Então, liguem suas câmeras, eu quero suas câmeras ligadas, certo? Se não tiver as câmeras ligadas, eu vou retirar da aula, certo? Então, se organizem aí, eu vou dar outro aviso. Aí, não, Ivone, vai ter que ligar a câmera, viu? Vai ter que ligar a câmera. Então, mas a aula já começou, viu? Aí você tem que acordar um pouquinho mais cedo, se organizar e ajeitar aí a coisa, viu? Infelizmente. Aí você vai ter que se enquadrar nessa nova modalidade agora. Quer mostrar a câmera, certo? Infelizmente. Pronto, eu quero com todo mundo de câmera ligada e vamos lá para a revisão. Pessoal, olha, nas aulas passadas a gente viu um Brasil diferente, certo? Brasil de 1800, depois da abolição da escravatura, né? Aí a gente vai começar a estudar. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação. Pronto. Aí vamos aqui. Eu falei para vocês que o Brasil ele está construindo sua república, certo? Eu falei do golpe de 15 de novembro de 1889, o fim do regime monárquico, ou seja, a monarquia deixou para lá, ficou de lado. Aí nós temos essas revoluções aqui, essas formas aqui essas formas de revolução que vai ter nesse período. Lembrar que lá na Europa também está tendo, né? E chega aqui no Brasil. Então, nós temos uma ruptura, certo? Existia depois de 15 de novembro, existia 3 grupos diferentes republicanos, que eram os grandes proprietários de terra, aqueles do projeto militar e o projeto dos grupos urbanos. Então, nós temos, lembrar que lá na França existiam os jacobinos e eles têm chamado também aqui a República de Jacobina, viu? Aí são essas duas formas, essas 3 formas de pessoas que querem disputar o poder. Então nós teremos dois tipos de república, né? A primeira fase ela vai de 1889 a 1894, chamada República da Espada. Por que República da Espada? Porque foi governada por militares, certo? Ela foi governada por militares e a segunda parte da república é a república oligárquica, certo? É a república oligárquica. Essa república oligárquica ela vai ser formada pelos produtores de gado leiteiro de Minas Gerais e os produtores de café de São Paulo. Então, deixa eu só mandar um recadinho aqui.
Então, aí nós vamos pegar e ver esses dois tipos de república, viu? A república que foi governada pelos militares, com Deodoro da Fonseca, com Floriano Peixoto, e a segunda, a república oligárquica, que ela vai de 1894 até 1930, certo? Essa república oligárquica, ora um presidente era de Minas Gerais, ora ele era de São Paulo, é chamada de República do Café com Leite, e a gente já botou essa observação aí. Vamos ter várias revoltas, né? Vai ter a Guerra de Canudos, vai ter a revolta da vacina, vai ter o protestos e greves, a revolta da chibata, a Guerra do Contestado, protestos e greves, e o fim do governo Washington Luiz e da República do Café com Leite, tá certo? Então nós começamos a ver isso aqui, esse período da história, certo? Aí eu perguntei o que é a República do Café com Leite e quando se escolhia um representante, hora de Minas Gerais, é hora de São Paulo. Aí, alguma dúvida até agora? Sim ou não? Até agora não. Pronto, então o período do início da República é dividido nesses dois. A República da Espada e a República Oligárquica. Então, a gente vai seguindo e vai ver. Então, teve o governo provisório. O governo provisório foi chefiado por Deodoro da Fonseca. Esse Deodoro da Fonseca, ele era militar e sendo militar, ele ele defendeu as causas dos militares, né? Aí ele começou a República, a primeira República, né, dos militares, e ele fez aí coisas que mudaram um pouco, começou a dar início à República que nós temos hoje, né? Só que nessa época eles exilaram, expulsaram daqui do Brasil a família real portuguesa. Eles foram morar lá em Paris, né? Dom Pedro II e seus familiares foram para a Europa morar lá em Paris. Aí eles convocaram uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição, né? Que é a Constituição de 1891, que está aqui embaixo. Aí essa Assembleia Constituinte, eles pegaram, foi a primeira Constituição republicana, né? Porque antes não tinha nem Constituição, era tudo monarquia, quem mandava era o rei e o imperador. Aí eles separaram a igreja e Estado. O Estado é laico, não tem que estar unido com a igreja, certo? A igreja é instituição religiosa e o Estado é a instituição que vai organizar a vida dos cidadãos. Os registros de casamento e nascimento, que era antes a atribuição da igreja, passam a ser feitos só pelo Estado, certo? Antigamente, até 1891, quem fazia os dois era a igreja. Então, ok. Aí então ele fez isso. Ele também deu a nacionalidade brasileira a todos os estrangeiros que estavam aqui, certo? E eles fizeram uma bandeira nacional para substituir a bandeira do Império, certo? Aí
para a bandeira nacional, né? Essa bandeira que nós temos hoje, né? A bandeira do Brasil, ela foi feita na época da República. Lembrar, o Joãozinho, você já teve aula de história e disseram que as cores da bandeira representavam o quê? Disseram que apresentavam um ouro, as famílias brasileiras e assim. Isso. Certo, que o verde simbolizava o quê? Era, se não me engano. Alguém Se não sabe? me engano, era sobre as plantações do Brasil, algo assim, Isso, acho as que no matas, Nordeste. muito bem. E o amarelo significava o quê? O ouro do Brasil, Isso, muito bem. E o branco significava o quê? as famílias. Não, a paz. E o azul Ah, o azul. simbolizava o quê? O que é que tem, onde tem as estrelas? No céu. Isso, então essa historinha, certo? De que a pessoa, essas cores, elas lembram as cores lembram esse tipo de coisa. É, é, é tudo historinha, viu? Porque as cores, elas representam a, a família real portuguesa, viu? Então essas cores que nós temos na bandeira, deixa eu ajeitar aqui minha câmera. Eita, que bagunça foi tudo aqui. Elas representam a família real portuguesa. Então, quando a pessoa diz que as verdes representa a mata, não sei o que representa o céu, não sei o que representa a paz, não sei o que, papapá, isso é só conversa. Porque essas cores, elas representam as famílias real, a família real portuguesa, a família de Dona Leopoldina, a família de Dona Leopoldina e a família dos Braganças, viu? Então nós temos essa forma aí de representação da bandeira, viu? Então quando alguém pegar e disser a bandeira significa isso, significa verde, significa as matas, o amarelo significa ouro. Não, não tem nada a ver. Isso aí não significa essas coisas não. Significa deixa eu botar aqui o recado. Significa a família real portuguesa, viu? Aí significa a família real portuguesa. Se vocês pegarem e forem pesquisar sobre a origem da bandeira do Brasil, vocês vão ver que é isso que eu estou falando para vocês, viu? Aí essa nova bandeira surgiu, depois foi fechado a Câmara, o Senado e as assembleias provinciais, né? Que antigamente era província. Depois foi substituído aos presidentes, né? Das antigas repúblicas, eles foram chamados de governo pelo governo provisório e essas províncias foram começadas a chamar o Estado. Aí o Estado
os estados substituíram as províncias, que antigamente era província. Aí vem a Constituição de 1891. Aí essa Constituição foi promulgada, o estado ele começou a se dividir em 3 poderes. Esses 3 poderes são independentes até hoje: o legislativo, executivo e judiciário. Cada estado tinha sua divisão de poderes, que era respeitada, ou seja, sua autonomia, e tinha o presidente do estado, né? Antigamente era presidente do estado, que depois se tornou a ser chamado de governador. Isso tudo estava na Constituição. Aí as pessoas maiores de 21 anos tinham direito a voto, com exceção das mulheres, com exceção dos frades, mendigos e analfabetos. Aí o Congresso, né, o Congresso Nacional, ele foi formado pelo Senado e a Câmara até hoje, que está lá em Brasília, né, que isso aqui tudo era no Rio de Janeiro, viu? Aí tem também a questão de que o presidente e seu vice foram eleitos de forma indireta, certo? Pela Assembleia Constituinte. Toda vez que tem uma Constituição, não tem eleição direta, tem uma eleição indireta. Alguém escolhe lá e termina sendo eleito alguém, não, os congressistas, né, dessa Assembleia Constituinte. Aí veio a política de Rui Barbosa. Assim, aí aqui, ó, nós temos esse quadro que eu pedi para copiar aí, não foi? Vê aí se tá copiado. Tá aí copiado, Joãozinho? Eu me lembro que eu copiei isso, professor. Só que eu não tô conseguindo achar matéria de história, porque eu tenho 2, mas eu me lembro que eu copiei isso. Dá uma vez. Copiei. Pronto. Aí tem então os poderes, né? Legislativo, judiciário e executivo. Aí o legislativo dividido em 2, Senado e Câmara dos Deputados, que até hoje. O executivo é o presidente da República, o judiciário é o Supremo Tribunal Federal. Aí a composição deles, a gente já viu que teve algumas mudanças, algumas alterações, e teve uns que não mudaram, certo? Então a política de Rui Barbosa. Ele foi ministro da Fazenda, do governo provisório. Ele incentivou o desenvolvimento industrial, como é que tem que ser, né? Mas só que ele elevou os impostos sobre os produtos importados e a ampliação à oferta de crédito aos industriais brasileiros. Aí teve muita fraude, certo? E terminou sendo essa política, ela não foi muito legal, certo? Ok? Aí, ó, tinha as sociedades indígenas no início da República. Aí, no final da monarquia, os índios eles eram educados dessa forma, a igreja fazia a educação, né? Os territórios indígenas se tornaram alvos de política nos primórdios da República. O governo ele não tinha muito interesse, só queria que fosse feito o progresso. Não importava se esse progresso ele estaria invadindo reservas ou se eles estariam matando os índios, né? E o que realmente houve, né? Esse progresso matou muito índio, porque trouxeram muitas doenças dos brancos, né? Do povo europeu. Aí
foi fundada a FUNAI, a antiga FUNAI, aliás, com um nome diferente, Serviço de Proteção aos Índios, a SPI, e depois se tornou FUNAI. Aí aqui tem Cândido Rondon, que ele foi uma pessoa que estudava os índios, que via essa questão dos índios, certo? E essa questão indígena para ele, ele dizia até que o índio também deveria ser protegido, mas ele deveria estar civilizado, deveria ser civilizado. Ou seja, esses índios aqui, eles são todos não civilizados. Então, índios civilizados é assim, vestido dessa forma, não sei o que, né? Aí começou o direito dos indígenas. Aí vem agora a eleição e renúncia de Deodoro da Fonseca. Aí o Deodoro da Fonseca, ele ganhou um novo mandato, porque ele foi eleito, né, pelo Congresso, né? Ele foi eleito na primeira vez pelo Congresso, depois ele governou da forma que tem que ser, eleição direta. Mas lembrar que só pessoas de 21 anos para cima que eram eleitores, certo? Então vocês, né, só eu, né, no caso, e alfabetizado, viu? Os analfabetos não tinham isso. Então esses alfabetizados, eles eram a minoria da população. Aí o que é que aconteceu? Ele sofreu muitas pressões porque ele fez assim projetos de leis o Congresso começou a fazer projetos de leis que restringia o poder do presidente. Aí, claro que o presidente então mandou fechar o Congresso. Aí teve muita gente que não gostou, as Forças Armadas, a oposição e até parte dos trabalhadores. Aí, diante da pressão, ele pegou e ele renunciou e foi substituído pelo seu vice Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, ele foi tem até uma rua aqui no centro da cidade com o nome Floriano Peixoto. Tem o nome também Deodoro da Fonseca. Aqui no centro da cidade tem essas ruas aqui, viu? Com esses nomes. Então o Floriano Peixoto, ele foi o Marechal de Ferro. Ele reabriu o Congresso, implantou medidas que atendiam às necessidades da população mais pobre. Ele diminuiu os impostos sobre a carne, sobre o controle dos aluguéis e a construção de casas. Logo em seguida, né, ele sofreu forte oposição de civis e militares. Ele substituiu os governantes partidários do ex-presidente Deodoro, né, porque para não ter oposição a ele, então ele começou a fazer a sua ditadura. E no ano seguinte explodiu a revolta da Armada, sob o comando do almirante de Melo Saldanha da Gama. Aí foi quando os oficiais da Marinha, eles tomaram alguns navios no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, para exigir a destituição do presidente, viu? Essa revolta armada foi bem combatida por Floriano Peixoto. Foram meses, né, de grande enfrentamento, quando o lado de Floriano Peixoto conseguiu ganhar essa batalha, certo? Então uma parte desses militares revoltosos se exilaram em Portugal e outra parte foi presa, e um terceiro grupo foi para o Rio Grande do Sul para apoiar a Revolução Federalista. Então a Revolução Federalista foi uma revolta armada que começou lá no Rio Grande do Sul e se espalhou pelos estados do Paraná e Santa Catarina. Foi duramente combatida por Floriano Peixoto, que ao vencer fuzilou e enforcou os revoltosos. E aí vem o nome da cidade de Florianópolis, que é essa cidade de Florianópolis, em homenagem a Floriano Peixoto, que ele pegou e
retirou o antigo nome da cidade e colocou o nome dele. Aí vem agora a República Oligárquica. A República Oligárquica, ela era sustentada por 3 elementos, que esses são os bem importantes que eu estou falando, viu? O coronelismo, o voto de cabresto e a política dos governadores. O coronelismo, como eu já disse, né? O interior ele era comandado pelos coronéis, né? Os grandes proprietários de terra. O voto de cabresto era quando os coronéis impunham em quem eles iam votar, certo? Dizia assim: olha, João, você vai votar em José. Olha, Ivone, você vai votar em José. Quem não votasse era morto pelos coronéis, eram expulsos das terras, certo? Eram mortos, eram expulsos da terra, certo? Então, esse foi o voto de cabresto e o coronelismo. E a política dos governadores, eles prometiam, como até hoje, né, diversos favores em troca de votos, como proteção, emprego, cuidados médicos, né? Antigamente isso era bem mais forte, hoje ainda acontece, né? Se olha, eu estou precisando eu tô precisando de uma ambulância para ir no hospital em João Pessoa. Aí o político lá daquela região dava, isso aí é a política dos governadores, viu? Então essa prática ela foi muito comum durante a chamada política dos governadores, certo? E lembrar que a maioria dos senadores e deputados que foram eleitos deveriam estar do lado do presidente, porque se não fosse, eles não seriam diplomados. Aí aqui tem uma foto que a gente viu, certo? E a política do café com leite, aqui é uma plantação de café lá no interior de São Paulo. A política do café com leite era aquela que, como eu já disse, ora os políticos de São Paulo estavam como presidentes da República, ora políticos de Minas Gerais estavam governando na presidência da República. Eles faziam um revezamento, certo? Aí essa política, Joãozinho vai ler aqui, essa parte vermelha, enquanto eu vou aqui. Lê aí, Joãozinho. Eu quero a câmera ligada. Quem foi que não ligou aí? Luiz Vitor. Deixa eu olhar aqui se Luiz Vitor não ligou. Vamos ligar agora. Tarifas mandegárias, ligados, defender o Brasil, importador de produtos industrializados e importador de gêneros agrícolas, principalmente o café. No entanto, dentro do café, os preços subiram onde quer o mercado nacional e diminui as despesas permitidas. Durante o governo, o David Moraes, as situações se acabam de estabilidade social para combater a situação dos fiscais instaurando um plano econômico. Funding Global, empréstimo consolidado, estabeleceu a discussão de novos débitos externos, a dívida externa, por 20 anos, a fixação das rendas de alfândega do Rio de Janeiro, com garantia aos bancos nacionais e o compromisso de combate à inflação. Ok, então vocês veem aí, né, que diferente das políticas de Deodoro da Fonseca e Floriano, aí eles buscavam aumentar as tarifas alfandegárias, né, para mover a indústria, certo? Aí eles definiam um Brasil mais importador de produtos industrializados, porque aqui não tinha indústria, certo? E exportador de gêneros agrícolas, especialmente o café, que era o melhor café no mundo, certo? Aí veio a política externa da República Oligárquica. Isso aqui eu estou fazendo um resumo, uma revisão, porque semana que vem vai ter prova sobre isso, viu? Aí o governo federal ele atuou fortemente ao lado de outros países para incentivar a vinda de imigrantes para trabalhar nas lavouras. Aí vieram os imigrantes italianos, vieram os imigrantes japoneses, vieram os alemães, os espanhóis, então vieram até português também, viu?
e especialmente os italianos. Então ali na região de São Paulo, certos alemães foram lá para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, porque ali é mais frio, né? Um clima mais parecido com a Alemanha. É tanto que as casas deles são bem parecidas com as da Alemanha. Um dia quando vocês forem lá no sul, né, viajarem, aí vocês vão ver, tá certo? E vocês vão ver e vai dizer, olha que legal, eu lembro disso aqui na aula de história de Marconildo. Então, olha, a atuação do Barão do Rio Branco, certo? Ele vai resolver a delimitação da fronteira com a Argentina, certo? E ele vai também ali ver o limite territorial do Amapá e a Guiana Francesa. Além do mais, ele vai incorporar o Acre ao território do Brasil. O Acre não era do Brasil, em 1903, certo? E pelo Tratado de Petrópolis. A área então pertencente à Bolívia era ocupada por seringueiros brasileiros desde os anos de 1880, dando origem a seguidos conflitos. Aí em 1904 foram definidos então com os ingleses os limites atuais do estado de Roraima e Guiana, certo? Então o Barão do Rio Branco ele fez muitas modificações. Essa é uma família que veio, né, nessa mudança aqui para o Brasil, né? Eles deixaram lá a Europa e vieram aqui morar aqui no Brasil, certo? Aí eu já disse aqui, mostrei essa parte aqui essa parte aqui. Aí essa parte do Brasil, né, que aqui é o Acre, não existia, mas aí foi anexado, né? Por isso que Rio Branco aqui, a capital, recebeu o nome dessa pessoa, desse diplomata que fez esse anexo desse território aqui, ó. O Brasil só era até aqui, ó. Aí foi anexado isso aqui. E também de Amapá, Macapá, né? Aqui, ó. Então, aqui tinha muito conflito, viu? Aí esses são os seringais da Amazônia, onde se faz a extração do látex que vai fazer a borracha, viu? Aí a indústria vai ver. Então aqui a gente viu que os brasileiros eles eram bem pobres no início da República, né? Existiam as favelas lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era um centro urbanizado, mas ao redor era de favelas. As pessoas mais pobres viviam lá nesses morros, certo? Nesses morros, e não tinha muitas condições de higiene, falta de saneamento, como hoje, até hoje, né? Tem como que a gente chama de comunidade, né? Que não tem esgotamento sanitário, não tem a casa de alvenaria, certo? Enquanto no Rio de Janeiro, lá no centro, ó, ele tinha esses prédios bem oponentes. Eles pegaram com a ideia de embelezar a cidade, né, e civilizar também, demoliram várias áreas degradadas, certo? E fizeram, como eu já disse, né, a desapropriação e indenizaram as pessoas, mas não pagaram. Então muita gente começou a passar dificuldade. Aí vem agora a revolta da vacina. A revolta da vacina foi um movimento em que as pessoas, igual o dia de hoje, se revoltaram, que não queriam tomar vacina, certo? Dizendo que a vacina não prestava, que a vacina não sei o que, igual hoje, igualzinho. Que diz, não, a vacina da China, a vacina não sei do que, a vacina demorou tão pouco tempo para ser feita, e não sei o que, e papapá, é do mesmo jeito. Aí o médico sanitarista Oswaldo Cruz, ele é nomeado para ser diretor de saúde pública do Rio de Janeiro, certo? E ele lá vai desenvolver uma política de vacinação, de cuidados contra a febre amarela,
Aí ele inventou não, ele autorizou os agentes da prefeitura, chamados mata-mosquito, a invadir as residências para eliminar ratos e mosquitos, certo? Eu não sei se aí na casa de vocês aparece aqueles agentes de saúde para verificar se tem água parada, se tem água parada, para ver se tem mosquito da dengue. Já apareceu na casa de vocês? Já apareceu na casa de vocês? Não apareceu ainda aqui. Mas tu é prédio, né? É. Aí eu... Quando eu morava em casa não aparecia também não. Não. Aqui alguém já teve, alguém já Rebeca, já apareceu esses agentes de saúde aí na sua casa? Eles botam um papelzinho atrás da porta da pessoa, botando a visita, o dia da visita e tal. Aí então, certo, Rebeca. Aí eles colocam lá, esses homens antigamente eles eram chamados de mata-mosquitos. Aí eles invadiam as casas, eles não pediam autorização não, eles invadiam mesmo para matar ratos e mosquitos, né? Aí esses eram transmissores de muitas doenças, mas isso indignou a população, né? Aí por isso que ela ficou com raiva. E aí foi instituída a vacinação obrigatória contra a varíola. Eu não sei se vocês já viram uma pessoa com varíola, ela fica cheia de caroço, certo? E ela é contagiosa. Mas eles não fizeram a campanha de conscientização do público, né? Para ver a necessidade dessa vacina. Aí a população vai, se rebela, erguem barricadas, derruba o trenzinho, o bonde, certo? Então vocês veem que aí que não queria tomar vacina, aí vai ter tiroteio com a polícia, conflito, aí isso é chamada a revolta da vacina, certo? A revolta da vacina foi essa, que as pessoas se revoltaram para não tomar vacina, porque o Oswaldo Cruz não fez uma política de esclarecimento ao público sobre a necessidade da vacina. Hoje todo mundo tá aí doido para tomar vacina, né? Pô, tá doido para tomar vacina. Aí, mas na época ainda tem gente que diz não, que essa vacina não presta, que essa vacina tá vacina feita da China e que não sei o que, vacina, não sei o que, menosprezando a vacina que está salvando vidas contra a Covid-19, né? Então, foi do mesmo jeito, certo? Por falta de esclarecimento. Então, a gente vê os episódios se repetindo. Aí veio a revolta da Chibata. Essa revolta da Chibata foi em 1910, que foi organizada por 2.300 marinheiros. Esses marinheiros, eles recebiam, né, eles ficaram revoltados, porque um marinheiro recebeu 250 chicotadas, certo? Eu não sei se vocês já levaram chicotada das mães de vocês, dos pais, né? Mas também precisa me dizer. Mas se você não gostou da experiência, imagina a pessoa receber 250 chibatadas, né? Igual o povo muçulmano. Quando faz uma coisa errada lá, ele mete a chibatada com aqueles pau assim, pega e dá aqueles pau bem grande, dá nas costas das pessoas, aí 250 chibatadas, né? Como eu já disse também na aula passada, na educação existia a palmatória. A palmatória era um tronco assim, parecendo uma mãozinha assim fechada, desse tamanho assim, ó, certo? Assim fechada, de madeira. Aí a professora perguntava assim, Samantha, quanto é 2 mais 2? Aí Samantha errava, é 5, professora. Aí ela pegava, a professora pegava, ia até Samantha, estira a mão, né? 2 mais 2 não é 5 não, é 4. Aí para você aprender, aí pá, metia a chibatada. Quando eu nasci, a chibata já estava abolida, viu? Ela já tinha sido abolida, que era uma forma de tortura, de punição muito grave, que as crianças... quem é canhoto aqui? Aqui tem alguém canhoto?
Tem alguém canhoto? Quem é canhoto aqui nessa sala? Ninguém é canhoto? Vocês conhecem alguém que é canhoto? Alguém da família é canhoto? Samuel e minha mãe. Pronto, aí Samuel e sua mãe. Se eles tivessem nascido nesse período da palmatória, Samantha, eles teriam feito, sabe o que? Eles teriam recebido bem muita palmatória para deixar de escrever com a mão esquerda, certo? Para deixar de escrever com a mão esquerda. Porque tem a superstição de que a mão esquerda não é certo escrever, que é coisa do demônio, que não sei o que. Aí as pessoas eram assim, as pessoas eram colocadas, para escrever, certo? Escrever dessa forma aí. Deixa eu botar aqui de novo, que a mãe tá ligando, mas eu não vou atender agora não. Aí a revolta chibata, viu? Então, as pessoas que eram canhotas, elas eram obrigadas a escrever com a mão direita, viu? Elas eram obrigadas a escrever com a mão direita. Então, nós temos essa questão aqui da revolta da chibata. Então teve uma punição muito violenta, certo? Eles foram punidos, esses marinheiros foram punidos e eles, além de eles terem pedido para que acabasse essas torturas, aí os líderes, né, como João Cândido e Francisco Dias Martins, eles foram deportados lá para a Amazônia, para morrer lá dentro da Amazônia, e outros foram mortos nas prisões em alto mar, certo? E alguns foram expulsos da Marinha, e depois de alguns anos, 2 anos depois, 2 deles, aliás, e uns 7 sobreviventes também, os 2 líderes e alguns sobreviventes, que eles foram expulsos da Marinha, eles foram julgados e absolvidos. Então, vocês veem a injustiça do Estado quando eles queriam melhores condições de trabalho sem ser punido dessa forma, né? Imagina 250 chicotadas nas costas da pessoa, eu acho que eu morria logo, certo? Aí vem a greve, essa greve a gente não viu, certo? Essa greve a gente não viu e a gente vai observar ela agora. É quando começa então a industrialização no Brasil e as pessoas vão se organizar em sindicatos e esses sindicatos vão querer melhores condições de vida, de trabalho, salários justos, porque os salários eram inferiores, tinham crianças e mulheres trabalhando nas fábricas. Olha, então com o desenvolvimento industrial e urbano, muitos bairros operários surgiram em várias cidades brasileiras, certo? Em sua maioria por imigrantes estrangeiros. A vida desses trabalhadores era precária em razão dos baixos salários, da jornada de trabalho pesada e da inexistência de benefícios como descanso semanal. Por exemplo, todo mundo tem, quando trabalha, tem descanso semanal. Vocês que trabalham com a mente têm um descanso semanal, sábado e domingo. Tem férias, né? Só não tem aposentadoria. Aposentadoria é só depois que começar a trabalhar remunerado, né? Que o trabalho de vocês é não remunerado. Em muitas fábricas se empregavam mulheres e crianças, os salários eram inferiores aos homens adultos, o ambiente das indústrias era insalubre, ou seja, horrível, né? Ceboso, era perigoso, certo? Então não era raro que crianças e demais trabalhadores tinham os membros mutilados pelas máquinas, a mão comida, o braço comido, a perna lascada, certo? Sem direito a tratamento médico, seguro por acidente de trabalho ou qualquer outro auxílio dos empregadores ou do Estado. Aí surgiram as primeiras associações operárias, como eu já disse, os sindicatos,
Eles se inspiravam lá naquelas organizações socialistas e anarquistas da Europa, que vocês já devem ter estudado, né? A gente estudou aqui, lá na Rússia, né? Primeiro sindicato, né? A gente lembra, viu, que era sindicatos dos operários. Então eles começaram a fazer aqui, né? Lutavam por resultados imediatos, objetivo de longo prazo, né? E em 1907 a luta por uma jornada de trabalho de 8 horas diárias motivou uma greve que paralisou a capital paulista. Então todo mundo trabalha 8 horas diárias, certo? Pela lei são 8 horas diárias, 4 de manhã, aí tem um intervalo, 4 à tarde. E se a pessoa trabalhar mais do que isso, ganha hora extra. Aí os trabalhadores dessa época, eles tinham uma jornada de trabalho mais de 8 horas, certo? Às vezes 10, 12, 16 horas. Igual esse povo dos entregadores, né? Que tadinho, eles trabalham muito, não tem hora para parar para merendar, não tem hora para descanso, nem nada. Eles trabalham mais de 8 horas, se não me engano, até 12, 14 horas, viu? Para fazer um dinheirinho extra para eles lá. Então, essa aqui teve essa greve que paralisou a capital paulista, certo? Aí a manifestação foi iniciada na construção civil, depois indústria de alimentos e metalúrgico. E aí contagiou todas as categorias por várias cidades do estado. E essas cidades, Santos, Ribeirão Preto e Campinas, que são bem industrializadas até hoje. Aí outra greve ocorreu em julho de 1917. Aí teve até barricadas e conflito de rua, e o movimento paralisou novamente São Paulo, a cidade de São Paulo, né? E aí, ao invés de negociar, os patrões e governantes reprimiam violentamente os protestos, tornando como uma questão social e política, não como uma questão social e política, mas um caso de polícia. Aí aqui tem homens e mulheres e crianças, operários das unidades industriais reunidas, Francisco Matarazzo, em 1920, certo? Aqui, ó. Imagina você trabalhando, a criança trabalhando, fazendo vela, se queimando com as velas, se queimando com sabonete, porque usa soda cáustica, os gêneros alimentícios e artefatos de metal, diversos outros produtos essas crianças e mulheres faziam também, né? Vocês sabem muito bem que para fazer o sabonete usa soda cáustica, e soda cáustica é um ácido, certo? Aí a vela tem as parafinas, tem o fogo, né, tal. Então era uma situação muito drástica. Uma criança não é para trabalhar, criança é para estudar. Aí você vê como é que tá diferente o Brasil, né? As crianças trabalhando sem estudar. E hoje nós temos o incentivo para a criança estudar, certo? Então, nós vamos encerrando por aqui a aula. Aguarde a próxima aula de matemática, certo? E a gente vai dando sequência à nossa aula. Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Pronto. Nenhuma dúvida. Então, essa foi a aula de hoje de História. Aguarde as próximas aulas, viu? Pode sair. Tchau. Bom dia. Para você também, aula de matemática.